Presidentes, agradeço-lhe um Samuel, capítulo 30, versos 3 até 9. Quando tiver, diga amém. Se não conseguir encontrar, colocaremos na tela e você irá ver de qualquer forma. Eu não posso dizer isso. Se você está vendo Filemon, você está na direção errada. Você tem que voltar para o outro final do livro. 1 Samuel, capítulo 30, verso 3. Nós chegamos a este momento na vida de Davi, que é perplexo, é um lugar difícil em sua vida. Então Davi e seus homens vieram para a cidade e, olhe, estava queimada com fogo. E suas esposas, seus filhos e suas filhas tinham sido capturados. Então Davi e as pessoas que estavam com ele levantaram suas vozes e choraram, até que não tinham mais forças para chorar. Aquele sofrimento, aquele tipo de sofrimento que sai em lágrimas. E as duas esposas de Davi foram capturadas, Senhor, tenha paz. E as duas esposas de Davi foram capturadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi estava muito angustiado, porque as pessoas falaram em apedrejá-lo, pois o coração de todas as pessoas estava amargurado, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Então a tristeza se transformou em raiva. Veja, as emoções mudam dentro de você. É por isso que as pessoas mudam com você, porque em uma fase da sua vida elas são de uma forma, mas em outra fase da sua vida elas se transformam. Então eles estavam chorando juntos e agora estavam prontos para matá-lo, porque quando as coisas vão mal para você, você sempre precisa de alguém para culpar. E quando Davi viu os homens que estavam com ele, eles se viraram contra ele e disseram: "Estamos prontos para pegá-lo." Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Alguém diga: "Vou fazer sozinho." E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: "Eu te peço, traga-me aqui o éfode." E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi perguntou ao Senhor, dizendo: "Devo perseguir essa tropa? Irei alcançá-los?" E ele respondeu: "Persegue-os, porque certamente os alcançarás e sem falhar os recuperarás." Alguém grite: "Certamente, certamente os alcançarás e sem falhar os recuperarás." O quê? Sem falhar os recuperarás. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que estavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás. Você pode dizer amém. Agora vamos para o Salmo 91. Apenas por um momento. Apenas por um momento. Ele te cobrirá com suas penas. Falando de Deus, Deus o cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas você confiará. Sua verdade será o seu escudo e a sua proteção. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Nesta manhã, pelos próximos momentos, se você me permitir, Deus me instruiu a lhe dar essas instruções quando você voltar para casa, quando você voltar para sua cidade, seus países, e quando você voltar ao trabalho amanhã. Deus me ensinou a lhe dizer para confiar em suas asas. Eu quero que você toque no seu vizinho e diga: confie em suas asas. Espírito do Deus vivo, caia fresco sobre nós enquanto vamos para a palavra de Deus. Eu te agradeço por tua presença, tua cura, teu poder, tua glória. Habite neste lugar. Em nome de Jesus, nós oramos. Alguém grite amém. Você pode se assentar na presença de Deus. Quando minha esposa e eu nos mudamos para Fort Worth, nos mudamos para um lugar onde tenho acesso a um belo quintal, onde posso me acalmar e refletir. Havia uma família de falcões quando chegamos lá, e agora há uma multidão de falcões. Eles foram frutíferos ao longo dos anos. Eles não se mudaram. Eles estão por toda parte. Eu estava falando com minha irmã ao telefone na noite passada e disse: "Você ouve esse barulho?" E ela perguntou: "O que é isso?" Eu disse: "Esses são os falcões voando entre as árvores, planando em suas asas." E me ocorreu que há algumas coisas que quero que você compreenda sobre como os falcões operam. Assim como os gatos, eles podem voar muito alto, tão alto quanto 15.000 metros. A 15.000 metros, eles podem pular e atacar suas presas. Eles também voam em formação, em alas. A única coisa sobre voar em alas é que, ocasionalmente, as alas quebram. E, quando você observa uma ala quebrar, o falcão nunca grita, nunca parece frustrado.
Apesar do fato de que aquilo que o sustentava quebrou ocasionalmente na sua vida, as coisas também quebram. A razão pela qual o falcão não se desespera quando enfrenta uma situação crítica é porque ele sabe que pode confiar em suas asas. Vamos tomar um momento e orar. Pai, agora em nome de Jesus, sei que você é capaz de fazer qualquer coisa e não falha. Você é o Deus de todas as asas. Não há nada difícil para você. Você é um mestre médico. Você é o curador de todas as doenças. Eu oro em nome de Jesus por qualquer pessoa que esteja sendo atacada agora, que o Espírito Santo traga cura e libertação. Obrigado aos nossos profissionais que lidam com isso. Unja-os com sabedoria e dê-lhes a vitória. Em nome de Jesus, oramos. Alguém grite amém, amém. Então, o que estou dizendo é que as asas quebram. Você precisa entender isso antes de voltar para casa, antes de se encher da glória de Deus. Isso não significa que sua família será transformada, que seu ambiente mudará instantaneamente, que suas contas desaparecerão. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas significa que você precisa confiar em suas asas. A vida muda rapidamente e às vezes não conseguimos diferenciar amigos de inimigos, mas não podemos ser tão sensíveis a ponto de perdermos nosso propósito. O inimigo nos distrai porque sabe que temos um destino. Precisamos aprender a distinguir distrações de propósito, porque quando as asas quebram, se você não lembrar que tem asas, você cairá. A gravidade nunca puxa para cima, sempre para baixo, mas Deus te cobre com suas asas e envia seus anjos para te guardar. Na presença de Deus, há plenitude de alegria e poder. E às vezes, quando as asas quebram, esquecemos que ainda temos asas. Olhe para o seu vizinho e diga: eu tenho asas. Eu quero que você me ame e me apoie. Quero que esteja comigo. Mas se não estiver, ainda assim seguirei em frente. Tenho planos, tenho sonhos e nada pode me impedir. Eu tenho coisas que espero alcançar na minha vida, mas se tudo não se unir do jeito que eu quero, preciso sempre lembrar: eu tenho anéis. Olhe para alguém e diga: eu tenho anéis. Houve um momento na vida de Davi em que ele viu uma série de laços se romperem. Na verdade, sua vida inteira foi cheia de laços que se quebraram. Ele nasceu em uma família que não era uma boa combinação e eles não estavam muito animados com sua chegada. Alguns teóricos acreditam que seu pai não o escolheu, não o apoiou e não o apreciou porque suspeitava que Davi não era seu filho. Eu acredito que ele era, mas seu pai tinha dúvidas. Por isso, Davi disse: eu nasci no pecado e na iniquidade fui formado. Ele era um rejeitado, independentemente disso ser verdade ou não. Ele era ostracizado por sua família e se sentia mais à vontade entre os animais do que entre seus parentes. Às vezes o que você faz é resultado daquilo de que você tenta fugir. Davi passou por muitas dificuldades, mas Deus tinha um plano para a sua vida, um plano muito maior do que aquilo que parecia no momento. Naquele momento ele estava cuidando de ovelhas, mas no futuro ele se tornaria um grande líder. No entanto, esse processo não acontece tão rapidamente quanto em um programa de televisão ou em um vídeo no TikTok ou no Instagram. A vida leva tempo, exige sofrimento, persistência e superação de desafios. Não basta ter dons, é preciso confiar neles. Isso não é apenas uma pregação, é uma palavra profética para você. Esteja atento não apenas à mensagem geral, mas à especificidade do que Deus está dizendo a você, porque você está prestes a enfrentar desafios nos quais precisará confiar em seus dons. Davi foi enviado para uma tarefa simples: levar o almoço para seus irmãos mais velhos que estavam na guerra. Ele era apenas um jovem pastor até que viu Golias. Golias apresentou Davi ao mundo. Ele parecia uma grande ameaça, mas na verdade foi a plataforma que Deus usou para revelar Davi. Quando Deus quer te introduzir ao mundo, ele frequentemente usa um grande problema em sua vida
para te levar ao palco que você precisa estar. Então, se você fugir de cada batalha e evitar cada desafio, pode estar perdendo a própria oportunidade que te levará para o próximo nível da sua vida. Davi foi descoberto em meio a uma luta. O rei Saul o viu e o enviou para o palácio. Davi teve que fazer a transição de ser um simples pastor, onde o que ele vestia não importava, para estar no palácio, onde havia protocolo, ordem e estrutura. Ele não tinha experiência para aquela nova realidade, mas era flexível o suficiente para se adaptar rapidamente. Deus usou Jonatas para ajudar Davi. Deus sempre envia alguém que te ama o suficiente para te ensinar e te preparar para o que ele está prestes a fazer em sua vida. Depois que você descobre o seu Golias, você precisa encontrar o seu Jonatas. Jonatas deu a Davi roupas de príncipe, algo que Davi não havia conquistado por si mesmo, mas recebeu por meio de um relacionamento. Isso nos remete a Cristo, que nos deu sua justiça e levou nossos pecados. Proteja seus relacionamentos, pois Deus muitas vezes abençoa você através deles. Davi estava no palácio e se tornou um grande guerreiro, mas isso gerou inveja. Saul gostava dele até que as pessoas começaram a cantar. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E de repente a relação se rompeu. Algumas pessoas só gostam de você em uma fase da sua vida. Quando Deus te leva para um novo nível, nem todos conseguem lidar com isso. O primeiro será o último e o último será o primeiro. Quando essa mudança acontece, nem todos aceitam bem. Davi teve que fugir de Saul, o mesmo rei para quem ele lutava. O inimigo tenta te derrubar antes que você chegue ao seu destino. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Davi passou por um período de escondimento. Ele chegou ao ponto de precisar se refugiar entre os filisteus, o povo contra quem ele havia lutado. Isso mostra como a vida pode mudar de forma inesperada. Muitas vezes, quando portas se fecham, nós as fechamos cedo demais, sem entender o que Deus ainda pode fazer. Às vezes você precisa criar seu próprio espaço, porque não se encaixa em nenhum outro lugar. E eu estou falando para aqueles que nunca se sentiram parte de um grupo, aqueles que nunca se encaixaram. Se você sente que não pertence a lugar nenhum, saiba que Deus tem um plano para você. E você não é bem aquilo, e você não é bem aqui, e você não é bem lá, e você não pode realmente explicar onde você está. Às vezes você tem que criar seu próprio campo. Davi está em Ziclag com 600 homens, lutando por eles, por suas famílias, por seus filhos, por seus lares. Eles acabaram de voltar de uma missão. E quando você volta de uma missão, às vezes volta ansioso, cansado. Você já percebeu que estamos em uma série de batalhas? Talvez seja só comigo e não com você, mas quantas pessoas, ao saírem de uma luta, já se deparam com outra? E quando sobrevivem a essa, vem mais uma, você finalmente consegue a casa dos seus sonhos, mas então sua saúde começa a falhar. Você finalmente coloca a sua cabeça no lugar, encontra a terapia certa, mas então suas finanças desmoronam. Quantas pessoas vivem de batalha em batalha? E não importa o quão forte você seja, o quão talentoso, o quão rico ou influente, quando você volta de uma batalha, você está cansado e isso se chama fadiga de batalha. Alguns ainda nem foram diagnosticados, mas estão exaustos, porque viveram tantas lutas que agora carregam essa fadiga sem perceber, e tudo o que querem é um lugar para descansar. Davi e seus homens voltam da batalha esperando encontrar alegria, descanso, comemoração. Mas, ao invés disso, eles encontram destruição. Não há risos das crianças, não há cheiro de pão saindo do forno, não há abraços das esposas. Em vez de cheiro de comida, há cheiro de fumaça. Você já sentiu o cheiro de fumaça na sua vida? A fumaça é a primeira indicação de que algo está errado. E quando eles voltam ao acampamento, percebem que enquanto estavam fora, os amalequitas vieram, levaram suas famílias e queimaram tudo. E eles ficaram devastados. Às vezes você precisa admitir que está devastado. Eu sei que falam sobre confissão positiva, sobre apenas declarar a vitória, mas há momentos em que você precisa abrir a boca e dizer: eu estou ferido,
eu estou cansado, eu estou destruído. Porque até que você reconheça onde está, não pode seguir para onde precisa ir. Você precisa liberar esse grito, colocar para fora. As mães da igreja sabiam disso. Elas talvez não falassem grego, hebraico ou qualquer outra língua erudita, mas sabiam como liberar um clamor que quebrava o espírito do desânimo e abria caminho para o que Deus estava prestes a fazer. Se você entende o que estou dizendo, levante sua voz e clame a Deus. Você não pode negar que dói. Isso é doloroso. A ponte quebrou e você não sabe o que fazer. Então, Davi se encontra em uma situação ainda mais difícil. Os mesmos homens que lutaram ao lado dele agora o culpam pelo que aconteceu. As pessoas que ele pensava que podia contar agora se voltaram contra ele e a Bíblia diz que Davi se encorajou no Senhor. Muitas vezes pregamos sobre isso, mas não ensinamos as pessoas como se encorajar no Senhor, porque estamos tão acostumados a precisar do apoio de todos que, quando a ponte quebra, quando os relacionamentos mudam, quando aquela voz de encorajamento desaparece, não sabemos que temos o poder dentro de nós para nos reerguer. Às vezes você precisa colocar as mãos sobre a sua própria cabeça e falar para si mesmo. Você precisa se encorajar, ignorar as distrações e focar no que é verdadeiro, no que é real. Você precisa decidir o que vai tomar como fardo e o que vai entregar nas mãos de Deus. E confiar que, mesmo que a ponte quebre, você tem asas para voar. Confie nas suas asas. Você está em uma temporada onde precisa confiar no que Deus colocou dentro de você. Confie que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Confie que Deus não é apenas o alfa, mas também o ômega. Ele é o começo e o fim, o primeiro e o último. Se tudo desmoronar, ele ainda estará com você. Se sua conta bancária zerar, ele estará com você. Se seu casamento falhar, ele estará com você. Se seu corpo adoecer, ele estará com você. Se você se sentir perdido, ele estará com você. Se a tempestade for forte, ele estará com você. Se a vida parecer uma loucura, ele estará com você. Nada pode afastá-lo da presença de Deus. A razão pela qual você tem a força que tem não é só porque você leu a Bíblia, mas porque a Bíblia leu você. E o que foi plantado no seu coração será demonstrado na sua vida, ainda que de formas que você não esperava. Às vezes, as paredes vão cair. E quando elas caírem, você precisará encontrar coragem dentro de si para seguir em frente. E é isso que me fascina. Muitas pessoas se impressionam porque Davi se encorajou no Senhor, mas eu me impressiono com a forma como ele lidou com o conflito. Nem todo conflito é ruim. Vivemos em uma era onde as redes sociais amplificam conflitos superficiais. Pessoas que nunca falaram com você, de repente se tornam especialistas na sua vida. E, se não formos cuidadosos, podemos ser consumidos por lutas que não valem a pena. No trabalho, na vida, não queremos estar cercados apenas por aqueles que dizem sim o tempo todo. Precisamos de pessoas que desafiem nosso pensamento, que nos ajudem a crescer. Mas precisamos saber discernir entre o conflito que edifica e o conflito que apenas nos desgasta. Davi aprendeu a confiar em Deus mesmo quando tudo ao seu redor desmoronou. Ele entendeu que quando a ponte quebra, é preciso confiar nas asas. Então confie nas suas asas. Confie que Deus está com você. Ele começou essa obra em sua vida e ele vai completá-la. Ele sempre esteve com você e sempre estará.